sua Bíblia comigo em Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Glória a Deus. Hoje você vai acordar. Acordar para retomar. Dá um chacoalhão no teu irmão e fala assim: acorda. Você vai acordar para retomar. Quem crê que cada palavra profética que nós recebemos aqui é uma verdade? Quem tem vivido cada mês a palavra profética? Quem tem vivido, gente? Quem tem vivido? O bispo estava aqui na segunda-feira quando foi falar da palavra da retomada. A gente nem imaginava que ia parar na terça-feira. Então a palavra, ela é uma verdade na nossa vida. Eu estava orando a Deus e eu falei assim: Deus, nos faça acordar. Acordar para retomar. Acordar para dar continuidade. Acordar para recuperar. Retomar é recuperar. Retomar é dar continuidade. É tão incrível porque Deus está falando que um mês da retomada é no meio de um ano. Que Deus fala assim para você: é o seguinte, esse ano você vai dar continuidade. Esse ano você vai retomar. Esse ano você vai recuperar. Esse ano você vai ser restituído. Não é depois, é agora. Não é depois. É o seguinte: Deus vai te despertar. Deus vai trazer sobre você. Você vai acordar, sabe? Acordar para muitas coisas que antes você não via, agora você vai ver. Antes você falava: eu vou fazer depois, um dia eu faço. E Deus está falando: é o seguinte, esse tempo chegou. Não é nem amanhã, é hoje. Não é nem depois, é hoje. Porque é isso que eu vou fazer com você. Quem crê nisso? Amém? Amém? Então, em primeiro lugar, antes de eu ler o texto, eu quero falar para você que o retomar vai ser em ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não é possível que você não está atento aos finais dos tempos. Não é possível que sua vida espiritual você ainda vai manter apagada, ou manter assim, né? Tipo, não sei. Ou você vai se manter ainda em cima do muro e não vai ouvir a voz de Deus. Não é possível que cada palavra que nós temos recebido, cada culto que você vem, você não tem percebido o quanto Deus tem falado, o quanto Deus tem anunciado, o quanto Deus quer te usar, o quanto Deus quer te levantar, o quanto a obra de Deus precisa de você, o quanto você pode ser um instrumento de Deus. Sabe o que eu quero começar essa palavra falando? Que Deus vai destampar os teus ouvidos. Porque para retomar precisa voltar a ouvir primeiro. Para retomar precisa estar ouvindo. Porque tem gente que vem num culto e ele está aqui, mas não está ouvindo. Ou pior, né, gente? Às vezes a gente ouve uma palavra que fala assim: fulano tinha que estar aqui. Esse chegou num grau. Esse está pior. Nossa, minha sogra tinha que ouvir essa Minha sogra tinha que ouvir essa palavra. Aí tal fulano, se tivesse aqui, tinha que ouvir. Quando a gente começa a fazer isso e achar que a palavra serve para o outro e não serve para mim, eu preciso retomar e falar assim: Senhor, me faça entender que a tua palavra é para mim. Claro que ele vai bem falar com o outro, mas que Deus quer falar primeiro comigo. Que Deus quer primeiro me usar. Que Deus quer primeiro fazer uma obra em mim.
Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender que nós estamos numa geração de gente que ama Jesus. Ama, nós amamos. Quem ama? É bonito vir na igreja? É. É bonito postar um devocional? Sim. Ah, é bonito falar que é cristão? É bonito, gente. É bonito. Antigamente ser crente era nossa, agora ser cristão é bonito. É uma pessoa de classe, é uma pessoa, né, de cultura, que vai na igreja. Ai, que bonito, de domingo, vem com a família, arrumadinho, vem. Ai, que bonitinho, vamos para a casa do Senhor. Mas na verdade, a geração que ama, a geração que frequenta, a geração que muitas vezes está presente, mas tem dificuldade de ouvir o próprio Deus. A retomada é: os teus ouvidos serão abertos para ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. No teu quarto, na igreja, você vai estar lavando a louça e você vai falar: olha Deus falando comigo. Você vai estar, por quê? Da geração que apenas frequenta, da geração que apenas congrega, da geração, mas não ouve. Por isso que nós vemos a palavra de Deus, que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, eu preciso entender que a distração, está muito fácil se distrair. Até a luta nos distrai. A gente fica ouvindo tanto da luta e ficamos distraídos e não ouvimos Deus. Confesso para você que essa última semana, eu tive que fechar os meus ouvidos. Olha que eu sou meio prejudicada nos ouvidos, mas eu tive que fechar os ouvidos para ouvir a voz da realidade que estava ali na minha frente, da gravidade que estava ali na minha frente. E eu precisei apenas ouvir a voz de Deus, porque se não fosse a voz de Deus, nós não aguentaríamos. Se não fosse a voz que me chamou, a voz que me prometeu, a voz que me dirige, a voz que todos os dias me conforta, me consola e me levanta, nós não aguentaríamos. Eu quero te falar, os teus ouvidos estão sendo abertos, a retomada começa em ouvir a voz de Deus. Não se distraia. Fala para o teu irmão: não se distraia. O exercício vai ser agora na própria palavra, ok? Você vai ser tentado a pegar o celular e... Você vai ser tentado a pensar: o que eu vou almoçar? Quem aqui já sabe o que vai almoçar? Pronto, já foi? Já. Nós vamos nos distraindo com tanta coisa. Você já parou para pensar que nós passamos aqui 1h30, 2 horas apenas? Os que vêm de semana. Quantas horas tem uma semana? Me ajuda aí, gente. Quantas horas tem uma semana? 168. Já pensou que você passa 1h30, 2 horas no domingo? E se você vem de quarta na cabana, que você é muito crente, ama vir em quarta na cabana? De 168 na tua semana, na casa de Deus, se você passa no máximo 4 horas. De 168. Por que não tem mais culto, bispa? Porque nosso desejo é que você seja a igreja lá fora. Não adianta você ficar aqui bitolado, aqui vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Tua família nem te conhece. Como que você vai colocar? Como que você vai falar? Como que você vai transmitir o que é gerado aqui? Como que você vai passar se você só fica aqui? Então por isso que nós temos menos cultos, para que você possa levar essa palavra agora de uma semana toda. 168 horas.
Vamos colocar aí que de quarta nem é 2 horas, é 1h30 de culto. Vamos colocar 4. E nessas 4 horas que nós temos na semana, nós somos roubados. Porque nós estamos aqui, mas na verdade não estamos ouvindo. Nós estamos aqui, mas na verdade somos roubados. E o exercício que eu começo agora a trazer sobre a tua vida em relação a essa palavra, nesses poucos minutos, eu tenho 24 minutos para terminar esse culto. Você não vai ser roubado, porque os seus ouvidos serão abertos. A retomada é: abre, Deus, os meus ouvidos para ouvir a tua palavra. Abra, Deus, os meus ouvidos. O maior desafio que existe é ouvir Deus. O maior desafio que existe é ouvir a voz de Deus. E hoje você vai ouvir a voz de Deus. Hoje os nossos ouvidos estão sendo abertos para ouvir o que Deus tem para a tua vida. Fala assim: a primeira retomada é ouvir a voz de Deus. Amém? Agora vamos para o texto. Essa foi a introdução. Mateus 26, 36. Então, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado... Oh, meu Deus! Para um lugar chamado... E lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que é Pedro, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou. Eita nós, dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em... O espírito está pronto, mas a carne é... Retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua... Quando ele voltou de novo, fez o quê? Porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Diga bem alto: chegou a hora! Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Getsemane. Getsemane é um lugar de prensa. É um lugar de dor. Jesus, ele foi para o Getsemane. E naquele lugar de dor, naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de pressão, precisava sair dele alguma coisa, porque o azeite é feito assim, a azeitona ela é prensada. E quando a azeitona ela é prensada, o que sai dela? O azeite. Quem aqui está passando por uma pressão muito grande? Quem está passando por uma pressão financeira? Quem está passando por uma pressão familiar? Quem aqui está passando por uma pressão de enfermidade? Está assim, ó, pressando, sabe? A
apertando. Sabe quando está apertando de todos os lados? Quem aqui está passando por uma pressão emocional? Levanta a mão para o céu. Nesse lugar de prensa, nesse lugar de Getsemane, o que está saindo de você? O que está saindo de você? Porque da azeitona sai o... Quem gosta de azeite aqui? O que está saindo de você? Ah, bispa, está saindo de mim o louvor. Está saindo de mim a gratidão. Está saindo de mim a perseverança. Está saindo de mim a confiança. Não. Está saindo de mim a murmuração. Murmura, reclama. Ai, que vida. Ai, que coisa. Ai, que droga. Ai, que isso. Está saindo de mim. Sabe, tem gente que está na pressão financeira. E quando essa pressão financeira vem, aperta. A mulher, ao invés de ser sábia, começa a brigar com o marido. Já está difícil a luta financeira. Aí começa. Ai, porque não dá, porque você tem que ser homem, porque você tem que ser isso, porque você tem aquilo. A pressão está fazendo o quê? Está gerando o quê? Daqui a pouco um divórcio. Daqui a pouco uma separação, porque a pressão está fazendo isso com você. A palavra fala aqui que Jesus, ele foi para o Getsemane, ele se sentiu pressionado, a dor veio, a angústia veio, e ele falou assim: Deus, se possível, passa de mim essa dor, passa de mim esse cálice, eu estou angustiado. Mas em tudo seja feita a tua vontade. Levanta a sua mão para o céu. Para você que está passando por pressões na tua vida, levanta a sua mão e fala: Deus, que em tudo seja feita a tua vontade. Que em tudo Deus cumpra a sua vontade. Quem gosta de ler aqui? Quem gosta de ler? Eu posso te indicar o livro? Então escreve aí, não distraia. Mas escreve aí um livro que fala exatamente sobre isso. Esmagado. Chama o livro. É do T.D. Jakes. Esmagado. Não sei se tem no Store, você procura no Mercado Livre, você fala exatamente sobre isso. E ele fala, né, que Deus transforma a pressão em poder. Então você que gosta de ler, depois você me conta se você gostou, tá? Esmagado. Então, bispo, o que tem isso a ver com a retomada? Esmagado? Misericórdia. Vou embora. Sabe o que tem a ver com a retomada? Nós precisamos, muitas vezes, entender o que nós estamos passando para poder retomar. Não adianta fazer vista grossa. Não adianta ir levando a vida de qualquer jeito. Jesus abriu o coração, ele falou para os discípulos: eu estou angustiado, eu não estou bem. A retomada muitas vezes vai ter que ser você confessar em qual condição você está. Quem está me entendendo? Porque Jesus abriu o coração. Jesus sendo Deus pediu ajuda. Jesus sendo Deus, ele falou assim: olha, eu estou angustiado. E daí que eu estou angustiado? Que eu sou Deus, sou Jesus, faço milagre. Tem um dia que eu estou angustiado. Tem dias que eu não estou bem. E eu preciso abrir o meu coração para falar. Sabe? Eu falei para o bispo que eu ia falar isso dele aqui. Ele falou: vai falar? Eu falei: vou falar. Agora que você está sarando, eu posso ficar brava. Você sabia que o bispo, o que mais agravou a situação dele, foi que ele sentiu dor. E que ele quis ser mais forte que a dor dele. Por que chegou no estado que chegou? Porque ele ficou por 10 dias tentando ser mais forte que a dor que ele estava sentindo. Ele vinha pregar aqui, você não imaginava a dor que ele estava. Foi pregar fora, gente.
Foi fazer a agenda, foi sozinha esse dia, lá para Itu, sentindo dor. E falou, não, eu estou bem, não, estou bem, não, estou bem. Não, está tudo bem. Não vou parar, está tudo bem. Está tudo bem. Ah, essa dor deve ser muscular. Ah, só bem. Toma um remedinho, né? Vai, melhora. Estou bem. Mais de 10 dias sentindo dor. E ele falava, e ainda ele queria me falar assim, é dor muscular, nada. Por quê? Porque não parou para tratar a dor. Não parou para investigar o que estava sentindo. E você olhava para ele e estava tudo bem, não estava? Eu com minha esposa falava, ele é forte. No dia que ele teve aqui a parada, ele veio, era semana de consagração. Tinha saído daqui de madrugada e tentando ser mais forte que a dor que ele estava sentindo. Ah, marcou atendimento 8 da manhã, veio para cá não aguentando. Não aguentando de tanta dor. Foi atender. Marcou o almoço, foi atender e tendo dor. E no atendimento para o outro passou mal. E ainda passou mal e falou para a Ana, já vai passar, daqui a pouco eu vou atender o outro. Por que eu estou falando isso para você? Porque isso é uma lição. É um ensinamento para a gente. Talvez você não está bem e está aí, ó, levando, e está aí, ó, não para, e está aí, ó, não abre o coração, não pede ajuda para o discipulado, tem dor que você está sentindo, que aí, ó, você pode ir fazer um exame, se tratar, até para não precisar chegar num ponto tão grave como vai chegar, como pode chegar. Jesus, ele estava no seu limite. Jesus estava angustiado, Jesus estava com dor, Jesus estava sofrendo uma dor de morte, uma angústia de morte, uma angústia mortal. E ele vai para o Getsemane e ele abre o coração para os discípulos dele. E ele fala, eu estou angustiado, ora comigo, ora comigo, ora comigo. Você vai retomar sabendo como você está. Como é que você está? Porque essa é uma manhã que você vai abrir teu coração. Essa é uma manhã que você vai sair daqui e você vai entender, eu estou bem mesmo. Como é que eu estou? Porque não adianta. Não adianta querer ir levando. Não adianta não abrir o coração. Tanta gente que está aí, ó, tão ferido. Tem mulheres que estão aqui. Você está tão mal, você não conta para ninguém. Você não está pedindo ajuda porque você acha que ninguém pode te ajudar. O Senhor está aqui. Tem discipulado para você abrir o coração. Tem gente que pode te ajudar. Não sofra mais sozinho. Peça ajuda. Peça ajuda. Homem que está aqui. Você que tem que ser forte, tem que ser. Mas fala para tua esposa, eu não estou bem. Não estou bem. Abre o coração, ela vai te ajudar. Abre o coração para ela. Porque é companheira, não é? Então tem que estar do teu lado, tem que te ajudar. É melhor serem 2 do que 1. Porque quando um cair, o outro levanta. Agora você só quer andar e não quer muitas vezes cair. Às vezes a gente cai, mas sempre vai ter alguém para nos ajudar a levantar. Aleluia! A retomada abra o coração, confessa aquilo que você está passando. Jesus disse, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha Jesus falando para os discípulos. Fiquem aqui. Vira para o teu irmão e fala assim, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso. Se precisar pedir ajuda, fala assim, ó, precisa pedir ajuda, me empresta 1000 aí. Tô brincando. Tem um lema aqui na igreja, viu? Ninguém pode ficar emprestando dinheiro para ninguém, porque depois aí o irmão não paga e fala assim, ó, é culpa da igreja. Nós não temos nada a ver com isso. Já teve de gente que vai, aí vende negócio, aí compra o negócio, aí empresta, aí daí dá rolo, aí vem e fala assim, nossa, a igreja nada. A gente não pode se responsabilizar.
Fala para ele, paga meu almoço, vai. Fala, paga o almoço, pode? Paga o almoço, pode? Pede ajuda. Abra o coração. Abra o coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão cansados, com os olhos tão pesados. A palavra fala que aqueles discípulos, Jesus abre o coração, fala para ele que está angustiado. Jesus vai lá orar. Quando volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Aí Jesus fala assim, vigia comigo, fica comigo. Jesus vai orar, volta, como os discípulos estão? Dormindo. Oh Senhor. Aí mais uma vez, o que acontece? Jesus vai lá orar, volta, o que os discípulos estão fazendo? Dormir. Eles precisavam retomar, eles precisavam despertar, eles precisavam, porque existia um peso nos olhos deles. Quanta gente que não está conseguindo retomar porque existe um peso nos teus olhos. Existe um peso que você está carregando. Mas a Bíblia fala assim, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nesse meio do ano, se você entrou aqui cansado, não querendo retomar em nada, não querendo voltar para nada, não querendo continuar em nada, o Senhor de hoje está falando, você vai retomar mais forte, porque eu estou te renovando. Você está cansado. Aqueles discípulos estavam cansados, não puderam ajudar Jesus, mas é o seguinte, hoje o Senhor está falando, eu estou te renovando. Mexe assim, todo o cansaço que você estava sentindo. Tem gente que estava acordando cansado. Como é que pode? Acordando cansado. Nessa manhã, Deus está te renovando. Mexe aí. Deus está te renovando. Para retomar, tem que só Deus renovando mesmo, porque é mais difícil retomar do que começar. Quem concorda? É só Deus renovando. E Deus está te renovando nessa manhã. É só Deus te renovando, e Ele está te fazendo voar como águia. É só Deus te renovando, e você vai saltar. É só Deus te renovando, e a retomada será diferente, porque agora tem o Senhor que vai à tua frente, em nome de Jesus. Amém? E em terceiro lugar, a palavra fala que Jesus fica ali angustiado, fala com os discípulos, abre o coração. Os discípulos estavam cansados, pesados, né? Com os olhos pesados. Mas Jesus, Ele volta por 3 vezes. Vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes. Ele volta por 3 vezes, dando chance para aqueles discípulos. Sabe o que Deus está falando comigo? A retomada é de pessoas que acham que Deus não vai te dar mais uma chance. A retomada é de gente que acha que fala assim, Deus desistiu. Nem eu acredito em mim, você acha que Deus vai acreditar? Toda vez eu falo que vou e não vou. Todas as vezes eu falo que vou andar em santidade, mas caio. Todas as vezes eu falo que agora vai ser diferente e não vai. Todas as vezes eu quero retomar, mas parece que cada vez que eu tento ir, eu dou 2 passos para trás. A palavra fala que aqueles discípulos, eles foram constrangidos, né? Porque eu teria muita vergonha. Confesso a você, todos os dias foram muito cansativos, né? Para nós, assim.
quando eu fui pro quarto com o bispo, tem uma prima minha que é enfermeira que ficou junto. Eu falei, nossa, né? Hoje eu vou ser a enfermeira do meu amor. Hoje eu vou, né? Cuidar dele, tá pro quarto. Irmãos, mas me deu um sono. Que eu acho que daí eu descansei de saber que ele estava bem. E eu fiquei muitos dias sem dormir. E ainda bem que ela ficou junto, irmãos. Porque se dependesse de mim, o bichinho tinha sofrido. Ele levantou, saiu, foi dar tchau para os irmãos. Quem que estava na frente do hospital 3 da manhã e não me viu é porque eu estava dormindo. A enfermeira, a acompanhante aqui. Eu acho que a enfermeira entrava e falava, quem que está doente? Ela ou ele? Eu acabei. Gente, eu acho que tudo. Eu sabia que ele estava bem. Eu falei, agora eu vou dormir. Mas, gente. Aí a hora que eu levantei, já era tipo assim, 6 e pouco da manhã. Que o hospital, 6 e pouco da manhã. É tarde já. Eu fiquei com tanta vergonha. Oi, você tá bem? Oi, acusada, sabe? Tipo, meu Deus. A enfermeira que entrava lá, tipo, falou, meu Deus, que acompanhante é essa? Eu fiquei com tanta vergonha que eu quis compensar. Tá tudo bem, queria fazer alguma coisa, mas era cara de pau mesmo, era vergonha de não poder ser presente naquele momento, que a primeira noite. Com vergonha. Por que eu estou falando isso? Imagina a vergonha daqueles discípulos. Eu acho que quiseram falar para Jesus, quer um suquinho? Quer alguma coisinha? Para poder disfarçar? Porque quando Jesus precisou, eles estavam dormindo. Porque quando Jesus precisava deles, eles estavam dormindo. Porque Jesus pediu ajuda e ao invés de orarem, dormiram. Eu tenho certeza, imagina Pedro. Imagina a cara de Pedro que queria ser o bonzão. Que vergonha que ficou de Jesus de não poder nenhuma hora vigiar com ele. De nenhuma hora. Só que é o seguinte. A palavra fala que eles saíram dali. Jesus levou aqueles 3. E por mais que eles dormiram quando na verdade precisava ficar acordado, Jesus não desistiu. E a obra que Deus tinha para fazer não parou. Não foi porque dormiu, não foi porque parou. O importante foi, eles retomaram. Aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, saíram dali. Pedro depois negou, Jesus foi crucificado. Mas eles retomaram, eles voltaram, porque aquele que começa a boa obra, ele completa a obra, independente dos seus erros, independente das vezes que você caiu. Deus te faz retomar, Deus te faz levantar. E deixa eu só falar que os 3 que dormiram, os dorminhocos, se transformaram em 3 grandes apóstolos. Levanta a sua mão. A retomada é a seguinte. A retomada é a seguinte. Você se sente envergonhado por estar dormindo, por não despertar. Mas é o seguinte, a retomada vem e você se levanta muito mais forte. E você se levanta muito mais forte. E você se levanta muito mais forte. Eu caí, o Senhor me levanta. Eu dormi, eu estava dormindo, mas agora eu acordei. Posso falar de Pedro? Posso falar de Pedro? Sabe quem foi Pedro? Apóstolo Pedro abriu acesso ao reino do Senhor para os judeus. Atos 2. Então Pedro, ó a pregação de Pedro, presta atenção. Atos 2,14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Nem parecia que estava dormindo lá. Homens da Judeia e todos que vivem em Jerusalém,
Deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9h da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais debaixo da terra: sangue e fogo e nuvens de fumaça. 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa foi a pregação de Pedro. A retomada daquele que dormiu, mas despertou e voltou, foi usado por Deus na revolução do Evangelho. Sabe quem foi? Tiago. Atos 12, 1 e 2. Tiago dormiu quando Jesus precisou dele. Mas a retomada de Tiago, sabe qual foi? Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Sabe o que aconteceu? Tiago morreu pelo Evangelho. Tiago deu a sua vida pelo Evangelho. Aquele que dormiu, que estava lá num sono profundo, de repente foi usado por Deus, e Deus o levantou a ponto de dar a sua vida pelo Evangelho. Sabe quem foi João? O que dormiu? A retomada de João foi: ele escreveu os evangelhos. Ele foi o discípulo amado de Jesus. João, o discípulo amado, aquele que anunciou, aquele que pregou, aquele que escreveu dos cinco dos livros do Novo Testamento. Antes de completar sua carreira, Deus usa os pequenos, Deus usa os fracos. Deus pega até aqueles que dormem, mas aqueles que ouvem, aqueles que têm os ouvidos abertos para retomar, não tem limite para aquilo que Deus pode fazer na vida dele. Aqueles que têm os ouvidos abertos para retomar. Não sei quanto tempo você estava caído, eu não sei quanto tempo você estava dormindo, eu não sei quanto tempo você estava parado, mas esse mês é o mês da retomada. Não tem limite para aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Desperta, acorda, continua. Tem projetos aqui que você vai voltar. Você vai retomar em projetos que você parou porque você dormiu, porque teus olhos estavam pesados. Tem empresas aqui que estavam paradas. Lembra que você começou com tudo, teve um monte de ideia, por que parou as ideias? Retoma. Deus está te levantando. Essa empresa vai ser grande, essa empresa vai ser reconhecida. Lembra que você era aquele que orava, acordava de madrugada, orava. Por quê? Dormiu? Vai ficar dormindo ainda? Vai continuar dormindo até que hora? Até quando? Os teus ouvidos estão abertos. Lembra que eu falei dos ouvidos? Os teus ouvidos estão abertos, e hoje você vai retomar. Hoje você vai voltar. Hoje você vai voltar a realizar. Porque é mês da retomada.
E é isso que Deus vai fazer na tua vida.